boa noite, uma excelente noite para você que está aqui com a gente no Sociedade em Questão, na Fonte TV. É claro que mais uma segunda-feira entramos aí na sua casa, pedimos licença, tá? Para trazer assuntos super interessantes para você e toda a sua família nesta segunda-feira, dia 11 de março. E é claro que você pode participar, como sempre, ligando no 3254-1079, você fala ao vivo no Sociedade em Questão, deixando a sua pergunta ou seu comentário a respeito dos assuntos que a gente vai abordar aqui hoje. E é claro, a gente conta também com a sua participação na nossa enquete de hoje, que vai te dar um super prêmio no dia 25 de março. A pergunta é a seguinte: você acha que o ensino público é de qualidade? Sim ou não? 3220-1617 é o telefone que você liga para participar da enquete. E quanto mais você ligar, mais chances você tem de levar para casa, olha só, um final de semana na rede privê de hotéis em Caldas Novas, com café da manhã e jantar, tudo por conta, tá bom? É um prêmio do Sociedade, um presente do Sociedade em Questão para você, mas tem que correr para o telefone e ligar. 3220-1617, você acha que o ensino público é de qualidade? Sim ou não? É claro, a gente tem também outros assuntos, porque no Sociedade em Questão de hoje nós vamos falar sobre a deficiência dos jovens no aprendizado de matemática. Para algumas pessoas, a matemática é um pesadelo, não é mesmo? E no quadro Sua Saúde nós vamos falar sobre câncer no aparelho digestivo, que, é claro, atinge muita gente. Você está interessado em comprar um imóvel? Hoje nós vamos saber quais as vantagens e as desvantagens de se comprar um imóvel na planta ou usado. E na parte musical, Mariane Camouza trará muita música boa aqui no Sociedade em Questão, que, é claro, já está no ar. Estamos de volta com Sociedade em Questão, agora 9h12. E agora vamos falar sobre educação, porque, olha, quase 90% dos jovens brasileiros terminam o ensino médio sem aprender matemática. Olha só esses dados. Segundo o relatório De Olho nas Metas, divulgado no último dia 6, alunos já chegam a essa etapa do ensino com grandes dificuldades de aprendizado. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos o Pedro Soares, ele é secretário de Assuntos Jurídicos do Sintego e professor de matemática. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Bom, nós convidamos um membro da Secretaria Estadual de Educação para estar conosco, para falar mais sobre esse assunto, sobre como anda a educação e o ensino na rede pública no nosso estado, mas a gente não conseguiu ninguém, quer dizer, a Secretaria não enviou ninguém para estar aqui com a gente discutindo sobre esse assunto. Não sei o porquê, mas de qualquer forma a gente conversa com Pedro Soares, que tem uma grande bagagem a respeito disso, já que é professor de matemática também. Agora, Pedro, esses dados, quase 90% dos jovens brasileiros terminam o ensino médio sem saber matemática, é alarmante, é preocupante, não é? Também não é só matemática, porque Não, o Brasil, dentro dos países mais organizados com a educação, é o penúltimo, né, em educação no mundo. Então não é só a matemática que puxa para ele ser tão, né, ser tão ruim, mas é a matemática dentro do contexto. E dentro da matemática tem vários pontos que precisam ser discutidos e melhorados, ou praticamente quase, ou todos. Um deles é a formação de professores. O professor ele não tem atrativo para fazer a formação, para ser professor. Sim. E após a sua formação, ele também não tem a formação continuada para estar melhorando. Então, esse é um dos pontos que dificulta a ter esse nexo do professor com o aluno e com o aprender. Bom, você falou, e inclusive os dados em que você passou agora são talvez piores do que eu acabei de falar. Bom, enfim, o Brasil está em penúltimo lugar, é isso, no mundo inteiro, nessa qualidade da educação. Isso, e aí quando a gente passa a avaliar um dado como esse, a gente descobre porque tanta coisa não vai bem, né? Outro ponto também é com relação ao currículo. A relação de conteúdo a serem trabalhados, como são trabalhados. Outro ponto é a metodologia,
usada para que tenha uma aprendizagem. Para você ter uma ideia, o que se usa hoje numa sala de aula, com quadro negro giz e um professor, e de 30 a 50 alunos em uma sala, é o mesmo que usava na década de 50, na década de 60. Está se usando o mesmo método, ou com os mesmos equipamentos que tem, que são os mesmos, com um aluno diferente. O aluno de hoje não é o aluno da década de 60. Sim. Então, é mais um ponto que precisa ser reparado nesse sentido. Bom, aí a gente fala, então, da escola pública no Brasil, né? Porque a gente sabe que nas escolas particulares, a maioria delas tem mecanismos diferentes, tem ferramentas melhores para conseguir envolver o aluno nesse aprendizado, né? Tem umas condições melhores, até porque o alunado da escola particular é um alunado que praticamente tem família que o acompanha, que o mantém na escola. O da escola pública, tem escola pública aí na região de Brasília que tem escola de 50% das pessoas não tem família. Então é a escola que tem que ser o pai, a mãe. Então isso dificulta um pouco. A escola pública já não tem estrutura para ensinar o básico e também atender do lado familiar, e isso dificulta ainda mais. Bom, os alunos hoje em dia, eles sentem mais dificuldade nesse aprendizado ou, como você disse, o que é oferecido em termos de estrutura e de atualização para que ele aprenda é que é deficitário? Você tem uma ideia? O aluno, a evasão do aluno da escola. Por que ele sai da escola? Porque a escola não atende ele. Ele não se sente bem na escola. Ele vai embora, é a evasão. Não atende ali a sua necessidade na escola. Aí ele sai, não volta mais à escola. O porquê que a escola não o atende? É desconexo a sua vida com a matemática. Matemática ela tem que ser ensinada para ele usar no dia a dia, que seja na vida, que seja em vestibular, que seja em concurso, na sua vida. E tem, às vezes, um método, a forma de ensinar, o aluno vê aquilo como uma coisa obsoleta que não serve nada para ele. E aí ele joga a culpa na matemática. A matemática é difícil, que a matemática não ajuda, que ele não precisa de matemática. Né? Então tem esse outro ponto aí que é do aluno, da matemática. A matemática deveria ser uma coisa gostosa para o aluno, uma matéria gostosa para o aluno. E muitas vezes não é. Hoje é possível, mudando a pergunta, como é hoje, como é que os professores, e você que é professor da rede municipal, tanto na rede municipal quanto estadual, como é que o professor de matemática ou o professor de português, de ciências, de qualquer outra disciplina, faz para conseguir envolver os alunos com essa falta de estrutura? Para você ter uma ideia, a estrutura começa na parte física da escola. Existem escolas no estado, no Brasil, se você chega hoje para ligar um data show, por exemplo, não tem como você ligar. A estrutura é de 50 anos, 40 anos. E aí como que você chama a atenção do aluno para entender dentro da tecnologia que o mundo nos oferece, se na escola não tem? Tem aluno que chega numa sala de aula com um aparelho de celular, que é mais rápido a entrar na internet do que quando tem na internet na escola, esse aparelho é mais rápido. Então isso também já se torna obsoleto na escola, se torna um mecanismo, uns aparelhos que não funcionam, que não chamam a atenção do aluno. Se não chama a atenção, aquilo se torna a escola um lugar não desejado, não gostoso, para que ele permaneça, para que aprenda. Porque hoje em dia é difícil você encontrar uma criança, um adolescente, porque isso a gente fala desde criança mesmo, que não tenha um domínio pleno, né, de todas as funções do computador e principalmente da internet, né? E se ele tem toda essa gama de informações ali, ele gostaria de ter também na escola, ou seja, que seria um lugar, né, onde deveria ser a fonte de todas as informações para ele, né? Perfeitamente. Quando você tem uma escola organizada, para o século XXI, que a gente fala que é escola com tecnologia, tem um SEMUMA na Rocinha, no Rio de Janeiro. As crianças não querem sair da escola. Ali se comunicam, faz tarefa, importa informações, então eles se comunicam. Né? Então são tipo de escola, ou escola necessária para o século XXI. E é possível no Brasil, porque no Rio de Janeiro tem, em alguns lugares do país tem. E voltando ao ponto da matemática, a escola de referência no Brasil em matemática é uma escola de Sergipe, que mais de 90% dos alunos aprenderam matemática até o 9º ano. Então tem como mudar essa realidade, né? Não só brasileira, mas mundial. Tá, a gente vai saber o que falta então para isso, né? Mas a gente tem uma pessoa para participar ao vivo por telefone. Alô, boa noite.
Boa noite. Boa noite. Meu nome é Eustáquio. Eustáquio? Eustáquio. Você fala de onde, Eustáquio? Jardim América. Tá ótimo. Obrigada pela sua participação com a sua pergunta. Também ter atendido o meu telefonema aí, porque eu estou muito orgulhoso de ouvir o professor falar aí com você. E eu fui técnico de radiologia. Na época, eu faltava 2 matérias lá no Colu para mim terminar o meu 2º grau. Mas como teve um curso técnico há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu fiz o curso de técnico de radiologia e passei. Aí só que no meu diploma exige que eu precisava terminar o meu 2º grau. Mas por causa de 2 matérias. Inclusive eu tinha vontade de ir lá no Colu para me ver como que eu resolveria esses problemas meus. Eu estou gostando de ver o professor aí, me deu uma... Eu estou com 62 anos hoje. E ele está me dando uma força aí, parece que... eu nem acredito que eu estou vivo, porque eu estou feliz demais da conta. E o senhor está dessas 2 matérias aí, quais são? Para mim, segundo o diploma de técnico de radiologia, eu sou formado no 2º grau. Mas eu queria terminar o meu 2º grau, eu com meus 62 anos de idade, e ver como que eu poderia, se isso, o meu diploma de técnico de radiologia funciona como 2º grau. Tá, entendi. Na realidade, mais uma pergunta, né? Eustáquio, é um prazer. Você fala em Colu, fui diretor lá de 2007 a 2011. Cabe você estar procurando no Conselho Estadual de Educação se tem como você estar fazendo essas 2 disciplinas e quais são essas 2 disciplinas, como se organizar, né? Se você fez o curso técnico, tem um diploma de curso técnico, o curso técnico vale, independente se você terminou o 2º grau, às vezes também não era conjunto esses 2 cursos, o 2º grau com o curso técnico. Mas cabe você procurar o Conselho Estadual de Educação para ele te informar, ou a própria secretaria te informar o que cabe você fazer. Bom, a gente estava falando de algumas escolas, como você citou, de Sergipe, que consegue fazer com que os alunos aprendam, né? Então, no estado de Goiás, hoje, na nossa realidade, né, o que falta para que a gente consiga, que pelo menos esses números, a gente se aproxime deles? Ou seja, que a gente consiga diminuir essa evasão e oferecer uma educação de qualidade? Tanto em Goiás quanto no Brasil, precisa de políticas sociais sérias, voltadas para a educação. Nós temos em Goiás vários projetos, 2007, 2005, agora da Escola de Tempo Integral, só que são projetos fragmentados. Então, um projeto ele não é feito com base no que precisa ser feito, na estrutura ideal. É feito na correria, para atender rápido. E a educação ela é um processo. Ela não se atende em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, o que se tem feito no estado de Goiás é ter essas tentativas rápidas de estar curando a ferida, mas sem um tempo para que isso se organize melhor na estrutura que precisa ter as escolas no estado de Goiás. Nós temos também aí dentro dessa estrutura a valorização profissional. O professor hoje, a nível de Brasil e Goiás, né, tá nesse contexto, o piso salarial não chega a 2 salários mínimos e meio. Então, que atrativo que esse professor vai ter de ter uma boa aula, de ter uma pró-formação melhor para conseguir fazer com que o aluno interesse pela disciplina e pelos estudos. Mesmo porque hoje, com um salário como esse, o professor tem que dar aula de manhã, de tarde e à noite, não é isso? Em diversas escolas. Não sobra tempo para se atualizar? Não sobra tempo nem para a família, né? Principalmente mulher, que aí tem mais a 4ª jornada. É muito difícil. E quando se coloca os 3 turnos, o turno noturno, o professor só chega o resto na escola. Ele está ali principalmente por causa da sua sobrevivência. Sim. Se não fosse a sobrevivência, ou seja, o salário, para complementar o salário, ele não trabalharia à noite. Porque a família cobra, o meio social cobra, e ele precisa também de estar estudando para que melhore o amanhã. O amanhã que eu falei é o dia seguinte, cedo, que ele está em sala de aula de novo. Verdade. Temos outra pessoa para participar ao vivo. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Célia. Célia. Você Isso. fala de onde, Célia?
Eu falo do setor Santa Rita, Goiânia. Tá ótimo, obrigada por ter ligado. Qual a sua pergunta ou sua colocação? Não, eu quero só fazer uma colocação, eu quero parabenizar o professor Pedro. Eu fui aluna dele no COLU, eu fiz o colegial juntamente com o técnico de enfermagem e ele me ajudou muito, eu sou muito grata a ele, né? Eu não estou exercendo a profissão de enfermeira, mas ele me ajudou muito, né, mais ou menos há 14 anos, foi no COLU. Eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ano com ele e fiquei muito feliz quando eu passei aqui para o Canal 5 e ele está aí, né, dando aí a sua entrevista, dando a sua colaboração para Goiânia. Parabéns, tá, professor Pedro? Obrigada pela sua participação. Tá aí. Boa noite. Os alunos, né? Obrigado pelo parabéns, mas não fez mais do que a minha pequena obrigação, né, dentro do contexto do qual eu escolhi para viver, que é ser professor. É um sacerdócio, não é? Ser professor. Também. Porque você com tanta dificuldade, porque eu imagino, né? Antigamente, as mulheres principalmente, tinham aquela questão que toda mulher tinha o sonho de ser professora, né? De ensinar e dar aulas. Aquele prazer, ser professor era um orgulho. Hoje ainda é, professor? Não. Não? Se torna praticamente uma profissão. Você não tem mais aquele orgulho de falar, sou professor. Como tinha na década de 60, década de 70, que em muitos casos o professor deixava de ser um funcionário do Banco do Brasil para ser professor. Hoje, a escola para ser professor tem em alguns pontos que é a última profissão que ele escolhe. Pela valorização, não pela vontade. Até porque a vontade é inerente desse trabalho. Se não tiver vontade, não faça. Mas ele faz com esse pensamento ou com essa realidade de que não está focado ali numa atividade principal hoje, social, né, para a valorização do ser humano, que é o aprender. Bom, a gente vê, professor, muitos anúncios de melhorias, né, no ensino público, principalmente do Estado, com a implantação de escolas em tempo integral, tanto no Estado quanto no município. Hoje, essa realidade funciona? Ou seja, uma escola de tempo integral no estado de Goiás dá estrutura para que o aluno realmente aprenda, para que seja um ensino de qualidade? As que estão implementadas, não. O projeto em si, nós defendemos, o projeto de escola integral, mas com todo o embasamento necessário para que funcione. Para você ter uma ideia, tem escola de tempo integral que não tem refeitório, não tem banheiro adequado para os alunos, não tem uma quadra para ter uma atividade esportiva, não tem um laboratório de informática, não tem um laboratório de ciências. O que eles fizeram? Ampliaram o tempo do aluno, mas não deram condições para que dentro desse tempo ele tenha a condição de aprender. Então, é uma escola de tempo integral só com o tempo, mas não tem estrutura mínima para que ela seja integral e que a aprendizagem também seja integral. Então não adianta? Não adianta, né? Dessa forma aí, é pior do que estava. Porque o alunado vai estar participando agora do tempo integral, daqui mais uns meses que ele verificar que não tem nada daquilo que foi proposto para ele nessa escola de tempo integral, ele vai evadir da escola. Bom, e aí quando a gente fala principalmente nessa questão da matemática, que era o que a gente havia falado dessa dificuldade de aprendizado, a gente tem alguns exemplos, né, de como Olimpíadas de Matemática, onde os alunos participam. É possível, através dessas ações, incentivar os alunos? Ou seja, o que os professores conseguem fazer hoje com o que têm para que envolva os alunos nessa disciplina? Quanto às Olimpíadas, tem crescido a participação dos alunos a nível de Brasil, né, a nível mundial. Porque é um ponto que o professor consegue chamá-los, participar, ajudar. E é um desafio. E o jovem gosta de desafio. Que são as Olimpíadas de Matemática e das outras disciplinas também. Certo. Mas a procura por essas Olimpíadas, ela é grande? Como é que é? É grande. Como é que ela funciona? É grande também, a Universidade Federal é que organiza essas Olimpíadas. Acompanha, administra, coordena e passa para as escolas. Os professores das escolas ajudam no sentido de estar chamando o aluno, estar incentivando, estar acompanhando. Então, isso ajuda muito. Tá ótimo. Nós conversamos então com o Pedro Soares, professor Pedro Soares, secretário de Assuntos Jurídicos do Sintego e, é claro, também professor de matemática. Professor, muito obrigado pela presença, boa sorte
né? E que a gente espera que no nosso estado, no nosso município, em todo o país, a educação melhore um dia, né? Obrigado a vocês. É a esperança de todo educador de Goiás, do país, é que um dia essa educação seja de qualidade, como é a riqueza do Brasil. E isso começa pela valorização do professor. Principalmente, é um dos pontos principais. Valorização, a estrutura física mínima e adequar essa estrutura à tecnologia, que é a riqueza do século XXI. Tá ótimo. Obrigada pela presença. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Nove horas e 34 minutos. Estamos de volta com Sociedade em Questão. Vamos falar sobre saúde, porque os tumores do aparelho digestivo representam uma grande fração dos tumores humanos. Eles são praticamente incuráveis nos casos de metástase. Daí a necessidade, então, do rastreamento precoce, o que aumenta a possibilidade de cura e melhoria de sobrevida quando a cura não é possível. Nós estamos com o oncologista, Dr. Jales Benevides, médico do aparelho digestivo do Hospital Araújo Jorge. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Bom, doutor, a gente falou aqui a respeito desses tumores do aparelho digestivo, né? Quais são os principais tumores, então, dessa parte do corpo? Hoje, os tumores mais incidentes do aparelho digestivo é o câncer de estômago, também chamado de câncer gástrico, e o câncer do intestino grosso, que é o câncer coloretal. Geralmente eles incidem em faixa etária acima de 60 anos, mas cada vez mais a gente tem diagnosticado o câncer em pacientes jovens. E quando essa situação acontece, geralmente são tumores mais agressivos e de prognóstico um pouco pior. Pois é, esse tipo de câncer, ele é frequente hoje no nosso estado? Veja bem, a incidência do câncer de estômago, o câncer gástrico no mundo, ele tem caído. Em determinadas regiões você tem uma incidência aumentando. Aqui no estado de Goiás, você tem em torno de 12 a 13 casos por 100 mil habitantes. É muita coisa. É bastante coisa. Então os números aqui no estado são elevados. É um câncer assim que você cada vez mais você tem recursos hoje de fazer um diagnóstico mais cedo, que a gente chama de diagnóstico precoce. Esse diagnóstico precoce é importante porque você tem condições de introduzir técnicas de tratamento menos assim radicais e com um índice de curabilidade mais alto. O exemplo é o câncer de estômago. Você pega uma lesão pequena, pouco infiltrativa, de um tamanho menor, você pode fazer um tratamento endoscópico, dispensando o tratamento cirúrgico radical. Então, daí a importância de você fazer o diagnóstico precoce para você empregar uma técnica mais adequada. Agora, o que é possível dizer hoje, o que leva uma pessoa a ter um câncer no aparelho digestivo, qualquer tipo de câncer, principalmente no que a gente está falando do aparelho digestivo? Quais são as causas? Temos hoje os fatores ambientais, né? A gente sabe assim, antes do advento da geladeira, por exemplo, lá nos anos passados, a pessoa conservava sua carne, o seu peixe com sal. Então, o que acontece? Você tem elementos do sal, a presença da bactéria, que converte o nitrito em nitrato. E essa substância pode ser um promotor do câncer gástrico. Por isso, com o advento da geladeira, a melhor conservação dos alimentos, você conseguiu diminuir essa taxa de câncer do estômago. Então, isso quer dizer que a taxa de câncer no estômago de anos para cá diminuiu? Tem incidência diminuída. Tanto assim, para melhor conservação dos alimentos, a população mais esclarecida em comer verduras, legumes, frutas de boa qualidade, né? Alimentar melhor carne branca e também diminuição do tabaco e do álcool também. Pois é, mas aí isso a gente está falando de que diminuiu, né? Mas por que hoje ainda tem tantos casos? Vamos dar um exemplo aqui do estado de Goiás. Por que ainda existem tantos casos? Não, você tem o fator genético também, né? A gente sabe que hoje existem aquelas famílias portadoras de câncer gástrico, aquela doença genética. Então, o que quer dizer? Você tem uma predisposição genética,
você tem mais um fator ambiental e isso desenvolve toda a cascata para desenvolvimento, no caso do câncer gástrico ou do câncer de colo. Tá ótimo. Temos uma pessoa para participar por telefone. Alô, boa noite. Pois não, boa noite. Boa noite, quem fala? É o Jordeval. Jordeval? Sim. De onde você fala? Eu falo aqui de casa mesmo, setor Moraes. Tá ótimo. Qual a sua pergunta, a sua colocação? Jordeval? Olha, eu queria perguntar para o médico, eu tenho um filho que infelizmente contraiu um tumor maligno no cérebro, que é o cordoma condróide. Dizem que é muito raro, e ele, pelos conhecimentos, poderia passar para a gente alguma coisa a respeito. Tá ótimo. Isso. Jordeval, o assunto maior nosso aqui é o câncer do aparelho digestivo. Sobre o tumor do sistema nervoso central, tem um determinado tipo de câncer que acomete geralmente na faixa mais jovem. E geralmente esses tumores são tumores graves. Se não diagnosticado numa fase precoce, você tem assim uma dificuldade muito grande em controlar a doença. Hoje você tem 3 armas para tratamento do câncer, 2 armas propriamente dita, que é o tratamento cirúrgico, a cirurgia que você faz no cérebro para eliminar o tumor. E às vezes quando você não consegue eliminar totalmente a doença, você pode lançar a mão da radioterapia para o controle local da doença. E há determinados casos que você precisa lançar a mão da quimioterapia também. Tá ótimo. Bom, a gente estava falando dessa predisposição genética, né? Agora, quais são os principais sintomas dessa doença? Já que a gente fala que é possível, então, haver uma cura quando a pessoa procura um médico, descobre a doença com mais rapidez, é possível, então, que haja tanto uma sobrevida quanto a cura completa dessa doença. Como é que é possível identificar os sintomas, se tem sintomas? Veja bem, essa é uma pergunta muito importante, que os sintomas de um câncer de aparelho digestivo, ele é muito semelhante assim, a uma gastrite, a uma úlcera do duodeno, a uma doença como um sangramento hemorroidário, muito parecido. Então, se o paciente não valorizar essas queixas iniciais e repetitivas e não procurar uma assistência médica adequada, você nunca vai ter o diagnóstico da doença. Então, hoje é muito comum a pessoa ter uma dor no estômago, rotular como uma gastrite, e daí faz um tratamento com chá, uso de sal amargo, não valoriza muito o sintoma, e quando começa a dar um sintoma mais forte, é que ele procura, no caso, um profissional. E nessa situação, às vezes, ele perde a oportunidade de ter um diagnóstico mais inicial. Ele fica fazendo o tratamento em casa, um tratamento inadequado, ou mesmo um tratamento medicamentoso, mas sem uma investigação clínica prévia. Supor, o tratamento de um câncer de estômago, ele varia desde uma queimação, uma que a gente chama de dor epigástrica, até sangramentos digestivos, vômito com sangue ou eliminando sangue através das fezes. Então você tem uma gama de sintomas muito longa, mas geralmente ele tem um início, uma dor abdominal, uma queimação, que geralmente usa o hidróxido de alumínio, faz uma endoscopia para você ter um diagnóstico de certeza. Tá, aí a pessoa tem esse tipo de sintomas, sente algum tipo de dor ou gastrite, é claro que a gente sempre fala, esse problema de se automedicar está nessa questão, né? Você acaba mascarando os sintomas de uma doença que pode ser muito grave, né? Então, hoje assim, eu vejo que nossos postos de saúde, ele tem que ter assim, uma forma que o paciente chega a essas unidades, tem uma consulta e que possa fazer os exames complementares. Que exames complementares esses? No caso do câncer de estômago, o paciente que tem dores, tem uma queixa repetitiva, é importante que ele faça uma endoscopia com a pessoa treinada, um exame de boa qualidade, que mesmo sendo uma lesão pequena, você consegue identificar através de uma biópsia e dar o seu diagnóstico. A pessoa descobriu precocemente a doença no seu estágio inicial, é possível curar? Existe uma chance enorme de cura. Aí é que a gente consegue curar. Veja bem, se você consegue ver uma lesão de meio centímetro no estômago, de 1 centímetro, se você faz um tratamento adequado, você tem um índice de cura de 95% a 98%. Quando você tem um diagnóstico mais tardio, a chance de cura chega abaixo de 20% em 5 anos. Então é muito, né? A diferença é muito grande. O que é importante nisso tudo?
que a população conheça os fatores de risco, tanto para o câncer de estômago como para o câncer de colo. Principalmente, orientar os nossos adolescentes, as nossas crianças, que é importante você alimentar adequadamente, comer verduras, legumes e alimentar de carne branca. No caso do câncer de colo, a gente sabe que a ingesta de gordura de grande quantidade, a ingesta de carne vermelha, o hábito intestinal preso, isso são fatores predisponentes para desenvolver o câncer coloretal. E a gente sabe também que tem aqueles câncer hereditários, que não é o fator ambiental que é o mais importante. Você tem fatores genéticos que são estimuladores da neoplasia também. Pois é, aí se a pessoa tem na família dela algum parente, ou pai, ou mãe, ou avô, tio, que teve algum tipo de câncer, ela já é uma pessoa que tem que ficar alerta, ou seja, procurar um médico a qualquer sintoma? Veja bem, se você tem história familiar de câncer de intestino em pacientes, em pessoas abaixo de 50 anos, você tem mais de um caso na família, no caso 2, 3 casos, ou antecedentes de pólipos, que são lesões pré-malignas, você é uma pessoa candidata a fazer seus exames numa idade mais precoce. Por quê? Você já tem uma história familiar importante, você já desenvolveu câncer coloretal na família, você já desenvolveu lesões pré-malignas. Então, você tem que fazer o seu screening, o rastreamento de câncer numa fase mais precoce. E aí, então, a possibilidade de cura é maior, né? Bom, a gente tem outra pessoa para participar ao vivo. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É a Francisca. Francisca, boa noite. Você fala de onde? Eu falo aqui da Vila Alpes. Tá ótimo. Qual a sua pergunta? Eu gostaria de saber do médico o seguinte, eu perdi uma irmã com câncer de estômago há 2 anos. E minha mãe ficou muito depressiva e a gente foi fazer exames dela também. E ela também está com câncer de estômago. O médico supõe que há 7 anos atrás. Foi pedido para mim fazer os exames, minha filha, tudo, que eles querem saber se é genético, e no meu já foi diagnosticado metaplasia. Nesse caso, tem como fazer o tratamento ou já é assim, predisposição genética mesmo, como os médicos falam? Eu estou assim muito preocupada, porque minha mãe não aceitou o tratamento. E a minha irmã aceitou e morreu em 11 meses. Então, essa é a minha preocupação. Obrigada pela sua participação. Bom, Francisco, o importante é saber que idade que sua irmã desenvolveu câncer de estômago. Se ela desenvolveu câncer abaixo de 50 anos, isso é um fator importante para fazer o rastreamento nos outros membros da família. A metaplasia intestinal é um evento que você pode encontrar nas células do estômago, principalmente se você tem um agente chamado bactéria H. pylori, porque ela pode alterar esse tipo celular. Então, você tem uma situação de uma infecção no estômago que você pode tratar com isso, tirar essa situação de metaplasia e botar a célula no estágio normal. Uhum. Então, isso não é um perigo para ela, né? Que ela já tá, porque a mãe tem e a irmã morreu com câncer. Veja bem, a metaplasia é um sinal. Ela pode estar associado com a bactéria H. pylori e pode estar associado com atrofia gástrica. Quando você tem metaplasia intestinal, a presença da bactéria e atrofia gástrica, isso é um fator de risco importante. Tá, mas ela tem um tratamento para ela resolver isso? Tem um tratamento para resolver. Isso não é um câncer. Se não tratar, durante o acompanhamento, ela pode desenvolver a neoplasia. Por isso que tem que ter um profissional habilitado que saiba tratar esse tipo de doença. Agora, doutor, eu achei interessante que ela falou que a mãe dela não aceitou fazer o tratamento, né? Existe muita recusa de fazer o tratamento? Olha, antigamente, sim. Hoje em dia, as pessoas estão mais esclarecidas, porque hoje quem não tem um parente na família que tem um câncer, um conhecido, e a gente sabe que essas pessoas, se não tratarem, a evolução da doença é muito rápida. E hoje a gente tem armas disponíveis para esse tipo de tratamento.
Às vezes a maior resistência é quando você tem uma cirurgia muito mutiladora. No caso do câncer de estômago, você tem condição de tratar sem fazer grandes cirurgias ou mutilar o paciente. Isso vai muito da cultura do paciente, da parte da religião do paciente também, em aceitar ou não esse tipo de doença. Mas na grande maioria das vezes, dos pacientes que têm o diagnóstico, assim, a grande maioria prefere iniciar e concluir o tratamento sem nenhuma resistência. O que é mais fácil, né? Passa por um tratamento, de qualquer forma, sendo descoberto no início ou não. Claro que os médicos vão fazer de tudo para resolver o problema e que se haja uma cura, uma possibilidade de cura maior ou menor, sempre tem que procurar uma ajuda e um tratamento, né, doutor? Isso é muito importante. O esclarecimento é muito importante. O câncer do aparelho digestivo, ele assim, em relação ao câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de pele, ele é mais difícil, que se a pessoa vê uma lesão pretinha, escurecida, uma lesão diferente no rosto, alguém vai lá, olha, você está com uma lesão assim, procure o médico. No câncer do aparelho digestivo, não. As lesões são internas, isso depende muito do sintoma, e às vezes quando o paciente vai procurar assistência médica, geralmente a doença está um pouquinho maior. Então, do isso que é importante, assim, tem algum sinal de doença, procurar uma unidade de saúde mais próximo de casa e daí prosseguir as investigações. Tá ótimo. A gente tem outra pessoa para participar. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É a Hilda. Hilda, você fala de onde? Gravelo. Tá ótimo. Qual a sua pergunta? Eu queria perguntar pro doutor, porque eu fiz endoscopia. Aí deu esse vírus H. pylori, não sei falar. E daí eu tô tomando os remédios, só que o médico passou manipulado. E aí eu fico preocupada assim, porque eu sinto assim, eu tô com gastrite também. Se eu fazendo esse tratamento, se não tem perigo do câncer, que eu fiz a biópsia, não deu. Obrigada pela sua participação. Hilda. Isso. O Hilda, é uma pergunta muito interessante. A presença da bactéria H. pylori, ela é um fator de risco para o câncer gástrico. Mas existem dois tipos de H. pylori que a gente não sabe, que é o CAG-A e o CAG-B. No caso, a gente só tem o diagnóstico que existe a bactéria. Não são todas as bactérias H. pylori que induzem ao câncer gástrico. Mas o fato de você ter diagnosticado, ter tratado o H. pylori, com certeza você está diminuindo o risco de desenvolver um câncer de estômago. Desde que seja com um remédio manipulado ou com um remédio do laboratório, não tem problema. O importante é que a senhora trate e evite a reinfecção também. Essa bactéria, ela vem do quê? Veja bem, essa bactéria você pode contrair no dia a dia, seja na água, nos alimentos contaminados, né? E você pode reinfestar muito frequentemente. Mas não é só ter a bactéria, além de você ter a bactéria pylori, você tem que ter também o sintoma da gastrite, né? Quando que o H. pylori, ele é um fator promotor da gastrite, ele mantém a gastrite, a úlcera do adenal, por isso que é importante você erradicar essa bactéria, com isso você está diminuindo esse fator de desenvolver uma doença mais séria no futuro. Tá ótimo. Doutor Jales Benevides, ele é médico oncologista. Obrigado pela sua presença e obrigado pelos esclarecimentos. Ótimo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Faltando 4 minutos para as 10, estamos de volta com Sociedade em Questão. Quero te incentivar para que você ligue para participar da nossa enquete de hoje. 3220-1617. Você acha que o ensino público hoje, ele é de qualidade? Sim ou não? Ligue e participe. No dia 25 de março, a gente vai sortear para você um final de semana. Tudo por conta aqui do Sociedade em Questão, é claro, na rede de hotéis Privé em Caldas Novas, com café da manhã e jantar. Um super prêmio para você, né? Então, quanto mais você ligar, mais chance você tem de levar para casa esse super presente do Sociedade em Questão e da rede Privé para você, tá? Agora a gente vai falar sobre economia, porque escolher
entre o imóvel na planta ou usado é sempre uma decisão difícil, né? Nós vamos conhecer as vantagens e as desvantagens das duas opções e descobrir qual delas se enquadra melhor no seu orçamento, com o economista Wellington Rodrigues. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Mariana. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Prazer é nosso. Em nome do Conselho de Economia também a gente agradece. Bom, quais são as vantagens e as desvantagens, então, Wellington, de se comprar um imóvel na planta ou um imóvel já construído, enfim, já usado? Então, a vantagem depende do planejamento que você fez, né? Depende da urgência, depende da necessidade que você tem para você ter um imóvel, tá? Se você compra um imóvel usado, você vai olhar a questão de localização, a questão de acabamento, né? Porque ele já está pronto lá, é mais fácil, exatamente. Né? Depois você vai olhar a questão se ele cabe no bolso, né? Em termos financeiros e econômicos. E já na planta, você consegue, às vezes, planejar no longo prazo. Você fala assim, não, daqui eu consigo trabalhar no horizonte aí de 2 anos, né, para poder você conseguir sair de uma determinada situação para poder ocupar o novo imóvel. Então, assim, são coisas que seguem caminhos diferentes, análises diferentes, mas que você tem que se preocupar mesmo. E uma informação que é importante demais, você nunca compra imóvel assim, na primeira feira, na primeira oferta que te aparece. Sim. Tem que fazer pesquisa, né? E uma pesquisa, ela vai de pelo menos 6 meses, pelo menos. Isso independente de ser na planta ou usado? Independente de ser na planta. Olha só, se é na planta, primeiro você tem que identificar a construtora, a qualidade das obras dessa construtora em outros imóveis, né? Porque, veja bem, você compra um imóvel na planta, você não sabe a posição do sol, você não sabe a posição do... Às vezes, que vira o tempo chuvoso, né? E às vezes a construtora, ela tem má qualidade na execução da obra. Certo. Então, assim, inunda o apartamento, inunda o imóvel, se ele não tiver uma boa qualidade. Então, primeiro você tem que se preocupar com essa questão de saber as obras anteriores dessa construtora, reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, né? Conversar com o engenheiro das obras, conversar com os vizinhos, né? De onde vai ser aquela obra, tá? Da mesma forma, tem que conversar também com os vizinhos do imóvel usado, né? Ou do imóvel que já está construído, né? Que seja novo ou construído. Então, assim, você tem que reunir o maior volume de informações possíveis para que você possa tomar uma decisão de maneira que você não vai se arrepender. Hoje, o que é mais fácil para o trabalhador adquirir? Um imóvel na planta ou um imóvel já construído? Olha, depende do perfil do comprador. Para um financiamento? Olha só, para financiamento, é melhor ele comprar o imóvel já construído. Por quê? Né? Por quê? Já construído se for novo. Agora, se for usado, as taxas são diferentes. São maiores? São, as taxas são maiores. Né? Então, se é um imóvel novo, mas que já foi financiado, né? Mesmo que ele não tenha sido quase que usado, aí ele é considerado usado. Entendi. Né? Então, assim, é preferível você comprar um imóvel já pronto. Já pronto e novo? Já pronto e novo. Que é mais fácil tá? de financiar. Que é mais fácil de financiar, as taxas são mais condizentes, né? Entendi. Então é melhor. Tá, e aí com a economia, assim, começando a entrar nos eixos, é seguro o consumidor comprar um imóvel na planta hoje? Olha, a preocupação com relação ao imóvel na planta, hoje já se tem confiança, hoje o mercado está mais maduro, né?
Hoje já existe os códigos de defesa do consumidor que dão mais amparo, né, para o consumidor. Antigamente não, nós tivemos problema no passado aí com construtoras que não entregavam, ou quando entregava obras mal feitas. Mas hoje não, hoje está muito maduro, o mercado está mais profissional, o mercado é mais comprometido, é mais acompanhado, né? Existem certificações de qualidade, então, ou seja, a coisa está mais segura para o consumidor. Tá? E aí esses consórcios que são lançados, né, que estão tendo um espaço significativo no mercado, ele é uma vantagem ou uma desvantagem? Você fala o consórcio... Consórcio de imóvel. Ao consórcio de imóvel. Então, o consórcio de imóvel a taxa de administração eu considero uma taxa alta. Eu ainda prefiro a linha de financiamento desvinculada do INCC, que o INCC é o Índice Nacional da Construção Civil. O INCC, ele é um problema. A maioria dos financiamentos estão atrelados ao INCC. E ele é um problema, porque o que incorpora no cálculo do INCC? Aço, ferro, né? E cimento. Esses itens, quando eles aumentam muito de preço, eles compõem aquele índice, né? E esse índice é o índice que vai corrigir a prestação do seu imóvel. A gente tem uma pessoa para fazer uma participação ao vivo. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É Cristiano. Cristiano, você fala de onde? Setor União. Tá ótimo. Qual a sua pergunta? Mariana, queria fazer uma colocação para o economista. Eu acho que ele até pode me responder isso. Quando um consumidor ele vai lá e compra um imóvel que seja novo, digamos financiado pela Caixa Econômica, digamos que o imóvel vale R$200 mil, e esse imóvel ele começa a dar problema. Eu acho que ele tem um conhecimento para responder para o público se a Caixa ela é coparticipante no contrato, ou seja, ele vai buscar esse ressarcimento desse imóvel junto à Caixa Econômica ou junto à construtora que construiu o imóvel. Tá ótimo, obrigada pela sua participação. Então, quem é responsável? Olha só, a construtora é o grande responsável. Agora, seja a Caixa Econômica Federal, quando ela faz a Caixa e a Prefeitura também são corresponsáveis, porque elas fazem uma liberação do imóvel, elas fazem uma avaliação. O setor de engenharia da Caixa, né, ele faz a liberação do imóvel para poder ser comercializado. Então, se eu tenho um problema no meu imóvel que foi financiado pela Caixa Econômica Federal e foi comprado através de uma construtora X, eu posso acionar tanto a construtora quanto a Caixa Econômica? Olha, mas juridicamente eu acredito que somente a construtora. Aí precisa ver o Código de Defesa do Consumidor. Certo. Na própria Vila União tem um problema. Tem um apartamento, tem um edifício lá que uma parte dele, né, apresentou danos aos compradores e o pessoal que compraram na planta e hoje estão reclamando aí, ou seja, o apartamento inunda quando vem uma chuva de vento naquela região. Aí essa questão de avaliar, antes de você comprar, de você avaliar se a empresa pela qual você está comprando tem alguma reclamação no PROCON ou em outro órgão do consumidor, né? Para saber, verificar as outras obras, como o Wellington disse, para saber se essa empresa é idônea e se tem feito um bom trabalho, né? Porque não adianta você pegar a primeira promoção e se encher os olhos para isso, comprar, porque todo mundo tem o sonho da casa própria, né? E acabar tendo dor de cabeça depois, porque os problemas, para resolver os problemas com essas construtoras, dá uma dor de cabeça muito grande. Então é melhor você se precaver antes de comprar, para não ter dor de cabeça depois. Agora, Wellington, para a gente finalizar aqui, quanto à renda salarial, qual é o ideal para que a pessoa comprometa num financiamento? Olha, pelo menos em torno de 20%, 25% para você comprometer a prestação do seu imóvel no seu orçamento. 20% a 25% do seu... 20% a 25% do seu orçamento. Certo. Agora, é importante demais, na hora de você comprar um imóvel, seja ele novo ou usado, ou na planta, você tem que levar em consideração
não só o valor da entrada que você tem que ter, mas as taxas. Prefeitura, né? Escritura, certidões. Ou seja, você tem que deixar uma reserva financeira para isso aí. Pelo menos assim, acima de R$5.000, você tem que deixar uma reserva. Porque às vezes para você não ser pego de surpresa. Entendi. Okay? Tá ótimo. O Wellington Rodrigues, economista, tirou algumas dúvidas da gente a respeito dessa questão de imóvel usado na planta, financiamento. Obrigado pela sua presença. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Tá ótimo. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com música. A gente vai receber uma cantora de excelente qualidade. Daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta com Sociedade em Questão, agora 10 horas e 20 minutos. Estamos na nossa parte final do programa, mas eu quero te incentivar para que você ligue e participe da nossa enquete. Você acha que a educação pública ela é de qualidade no nosso estado, no nosso país? 3220-1617. Ligue e participe, porque no dia 25 de março a gente vai sortear para você um final de semana em Caldas Novas, tudo por conta do Sociedade em Questão, tá bom? Então ligue e participe da nossa enquete. Quanto mais você ligar, mais chances você tem de levar para casa esse super prêmio, tá? Agora, é claro, na nossa parte de música, momento mais tranquilo para você relaxar e ouvir uma boa música. A gente apresenta para você Mariane Camoza. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigado pelo convite, quero agradecer muito. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada. A gente é o maior prazer também recebê-los, né? A gente está com uma galera bem grande aqui. Vamos apresentar, Mariane? Vamos. Vamos lá. Bom, esses são os meus músicos, vamos começar daqui para lá. Vamos. Na pontinha ali eu tenho o Mábio, que é o nosso baterista. Hoje ele está aqui só com o carrom, mas ele é o nosso baterista da banda. Ele está mais tranquilo hoje. Hoje está tranquilo. Hoje a gente vai fazer um esqueminha acústico. No baixo nós temos o Rodrigo, violão base e guitarra base também. Temos o Gustavo, eu, Mariane Camoza, no vocal e a Adriana aqui no guitarra solo. Tá ótimo. E violão solo hoje, né? Prazer recebê-los, viu, gente? Sejam muito bem-vindos. E aí, Mariane, conta para quem não te conhece ainda, conta um pouquinho da sua história. Assim. A gente estava conversando, você já canta há muito tempo, né? Na verdade, desde os 8 anos de idade foi a primeira vez que eu subi num palco. A partir daí eu nunca mais tirou os pés. Nunca mais. E com 12 anos eu aprendi a tocar violão, aprendi sozinha. Com 15 anos formei minha primeira banda de pop rock. Que legal. E comecei a compor. Na verdade, com 15 anos eu compus minha primeira música, não gostei muito. Aí quando eu fiz 20 anos que eu fui compor a segunda música. A partir daí também eu não parei. Eu tomou um trauma da primeira, né? Foi, eu não gostei, achei que não tinha nascido para isso. Aí, a partir dos 20 anos, eu comecei a compor e não parei mais. Tá ótimo. E aí você tá com esse primeiro CD, é isso? Isso, tem um ano que eu lancei esse primeiro CD, um projeto totalmente independente. Queria até divulgar aí, se tiver alguém que tiver algum apoio, né, empresarial, a gente está precisando, porque a gente tem muita coisa, entendeu? E o que falta mesmo é renda, é investir, né? E a gente sozinha é um pouquinho complicado. Principalmente aqui em Goiânia, que a gente já tem uma dificuldade muito grande por ser um estado que tem tanta música sertaneja, mas a gente tem, e a gente faz questão de trazer aqui no Sociedade em Questão, músicas de todos os estilos, porque a gente sabe que o estado de Goiás, Goiânia é um celeiro de artistas de todos os ritmos, né? E aqui em Goiânia, você percebe que tem essa abertura? O rock, assim, de público, né? De público. O rock, na verdade, ele é sempre bem-vindo, né? Se você, onde que você vai, que você canta um Legião Urbana, não tem quem não conheça, não tem quem não cante, né? Com certeza. Onde você canta Cássia Eller. Então ele é sempre bem-vindo, mas é claro que o que prevalece é o sertanejo. Aqui em Goiânia sempre foi, né? Então não tem o que discutir isso. Mas a gente tem outros ritmos que muita gente gosta. Tem, com certeza. Vamos ouvir a primeira música agora? Vamos então cantar a primeira música, que está na capa do CD. Sem Limites. É sua? É minha, são todas minhas. São 8 músicas que a gente gravou, todas autoral, composições. Então. Isso, Legal. todas composições próprias. Vamos lá. Vamos lá. Se Deus desse asas à cobra, como eu iria voar, como eu iria voar. Se Deus desse asas à cobra, como
simples e deslocada. Vejo e não resisto, não posso ficar calada. Ainda tenho muito que fazer e o que me impede ainda ter que obedecer. Liberdade agora é o meu lema. Se não deves, então não temas, não temas. Seja apenas aquilo que tu és. Não se intimide, bote asas em teus pés. Voe, voe, voe. Voe, voe, voe. Se o céu é o limite, na terra eu não quero mais pisar. Se Deus desse asas à cobra, como eu iria voar, como eu iria voar. Se Deus desse asas à cobra, como eu iria voar, como eu iria voar. Seja apenas aquilo que tu és. Não se intimide, bote asas em teus pés. Voe, voe, voe. Voe, voe, voe. Se o céu é o limite, na terra eu não quero mais pisar. Se Deus desse asas à cobra, como eu iria voar, como eu iria voar. Se Deus desse asas à cobra, como eu iria voar, como eu iria voar. Bem legal. E ela Obrigada. arrebenta, né? Como todo mundo, ela arrebenta. Eu tô falando dela porque é mulher, né? E a gente está... Já passou, mas tudo bem. Semana da Mulher é mês, né? Da mulher. É lógico. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Você tá com uma equipe legal, né? Como é que foi para montar, assim, essa banda? Na internet. Na internet? A gente conheceu na internet, no site do Cifra Clube, Forme Sua Banda. Sei. Encontrei o pessoal lá, a gente divulga, né? Tá precisando de músico, né? A gente vai divulgando. Aí eu encontrei a Adriana já tinha um projeto. Encontrou o Mábio depois, né? Também na internet. E aí Que legal, a gente. gente juntou. E aí, esse trabalho de vocês, está na internet também? Tá na internet, tem no site www.mariane com 2 N's, camoza com KZ.com. Lá tem tudo, tem no YouTube também. Agora nós estamos com um projeto também, eu fiz uma parceria agora há pouco tempo. Também vai ser um projeto independente. Com o pessoal do Cerrado Filmes. Eles vão produzir um videoclipe pra gente. Que legal! E aí começa quando? Já tem A gente já prazo? tá com planos assim pro videoclipe, porque a gente quer inscrever no FICA. Esse ano vai ser o 3º ano que eu escrevo no FICA. Que legal! Sou moradora lá da cidade de Goiás, nascida e criada lá. Quero muito participar esse ano. Que bom! Tem um sonho, né? Cresci lá no FICA, né? E esse ano eu falei, não tem como. Esse ano eu vou pegar o FICA. Que bom. Então tem projetos grandes, né? Tem, aí pela com frente. certeza. E claro, só falta Apoio, também isso. apoio, porque a gente não consegue colocar e nem divulgar os nossos artistas daqui se não apoiarem. A gente tem tanta empresa que apoia tanta coisa que não presta, né? Então eu acho que poderia voltar os olhos para os artistas daqui, né? Com certeza. E eu sou moradora de lá, né, gente? Pois é. O pessoal que organiza o FICA. Governo do estado de Isso. Goiás, não é isso? Vamos dar um incentivo pro pessoal. Esse ano já né? temos CD, videoclipe, nós vamos ter já para inscrição, que acho que vai abrir em abril, vai até maio. Mas até lá o videoclipe já vai estar pronto. Você falou esse seu CD todo autoral, né? Como é que é o Todo nome dessa autoral, dessa Sem música? Limites. Sem Limites, Isso, é o né? nome do CD, que dá o nome ao CD. A primeira música você não gostou, não gravou? A primeira que eu Que fiz? você fez? Não, tem muito tempo.
Não gravou ela não, né? Não. E aí, essa daí, são 8? São 8 músicas que eu consegui gravar, tem mas outras, que eu né? já autentiquei, já tem mais de 30 por aí. Então tem mais CDs pela frente. Já ainda. tem. Projeto tem. Tá, e Mariane, e como é que tá, assim? Vocês pretendem gravar esse videoclipe esse ano ainda? Já Esse ano. Esse ano. Já começamos já, na verdade. Já? Começamos, já fiz o roteiro. Eu mesma escrevi o roteiro. Que legal. Passei pro pessoal, aí eles vão ver o que pode fazer a partir dali. Tá ótimo. Vamos ouvir mais uma? Vamos. Então vamos lá. O que a gente ouve Agora nós vamos tocar uma música que... Eu escolhi ela porque é uma música que sempre que eu toco, todo mundo identifica, entendeu? Ela tem uma letra muito bonita, reflexiva. Chama O Sol Sempre Aparece. Então vamos lá. Vamos lá. Tudo parecia tão bem. Estabilidade não devia nada a ninguém. Era rodeado de amigos o tempo todo. Namoradas, baladas em sua vida não faltavam. Quando de repente a simplicidade se transformou em complexidade. Perdeu o emprego, não tinha mais dinheiro. Seu namorado deixou e sumiram todos os companheiros. Mas não se desespere. Deixa a vida te levar e espere. São nas piores situações que tudo acontece. Depois de toda a tempestade, o sol sempre aparece. Quando tudo parecia perdido, aparece a figura de um único amigo. As oportunidades começaram a surgir e ele passou a pensar 2 vezes antes de desistir. Sei que na vida nada é fácil pra ninguém. Todos estão insatisfeitos com o que tem. Ter coragem e força pra continuar. Arriscar as ideias e nunca deverem tentar. Por isso não se desespere. Deixa a vida te levar e espere. São nas piores situações que tudo acontece. Depois de toda a tempestade, o sol sempre aparece. Mas não se desespere. Deixa a vida te levar e espere. São nas piores situações que tudo acontece. Depois de toda a tempestade, o sol sempre aparece. Aê, Isso aí. legal demais. Obrigada. Essa normalmente ela é mais lentinha mesmo? Ela é lentinha, ela tem até uma gaitinha. Eu fiz ela assim, eu inspirei, entre aspas, né?
Nas músicas do Engenheiros do Havaí, que costuma ter gaita, né, violão, mais acústico. É, aquele ambiente mais praia, né? Parece aqueles luau, assim, legal. Na verdade, esse CD meu tá bem diversificado. Tem uma música que é mais pop, mais rock, né, mais guitarra, e tem música que tem um blues também, tem essa que tem gaita. Eu fiz assim um pouquinho de cada coisa do que eu sei fazer. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Muito legal. Obrigada. Prazer em conhecê-los. Já quero deixar o convite para voltar mais uma vez. Obrigada, a gente volta assim, é só chamar. Então tá ótimo. Já tem o contato. Então beleza. Vamos passar o telefone então, que a gente já passou o site, né? Isso, tem o site, o telefone é o 8455-3609. E o site Mariane com 2 N's, Camouza com KZ.com. Obrigada pela presença de vocês, parabéns, tá? E a gente fica por aqui com Sociedade em Questão. Na próxima segunda-feira a gente volta e, é claro, a gente termina com música. Mariane, vamos lá? Vamos lá. Essa música que vai ilustrar o videoclipe. Um sentimento ruim, forte, intenso e duradouro. Em um momento de paz se reverte em sua vida, um estouro faz. Cada um com sua crença se sente capaz de diagnosticar. Outros por pura inocência vão pelo simples ato de julgar. Transtorna, nos tira da realidade. Mas a maçã de Raul bem descreve que o ciúme é só vaidade doentio, por muitos visto como infantil. Será loucura, doença ou espiritual, te cega, te domina, torna irracional. Doentio, toma conta da sua identidade. Um sentimento que não se quer sentir, te priva dos momentos de sorrir. De paz se reveste em sua vida, um estouro faz. Cada um com sua crença se sente capaz de diagnosticar. Outros por pura inocência vão pelo simples ato de julgar. Transtorna, nos tira da realidade. Mas a maçã de Raul bem descreve que o ciúme é só vaidade doentio, por muitos visto como infantil. Será loucura, doença ou espiritual, te cega, te domina, torna irracional. Doentio, toma conta da sua identidade. O sentimento que não se quer sentir, te priva dos momentos de sorrir. Na mente surge o medo de saber que aquele que tanto ama em alguns segundos você fará sofrer. Mas em vários casos a situação é incurável e o fim de muitas dessas histórias se dão por tragédias e tristes memórias doentio, por muitos visto como infantil. Será loucura, doença ou espiritual, te cega, te domina, torna irracional. Doentio, toma conta da sua identidade. Um sentimento que